Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como tá tudo por aí? Morrendo de saudade de vocês, viu? Muita saudade mesmo, tá? Ó, não tá dando pro tio às vezes olhar lá no WhatsApp que vocês estão vendo as aulas e tudo mais, mas o tio tá vendo, viu? O tio não responde lá porque é meio corrido e o celular do tio anda muito cheio. Mas eu tô muito feliz que vocês tenham gostado dos vídeos. Viu, Gigi? Eu tenho visto toda vez que você vê o vídeo, viu? Das aulas de teatro. Que mais? Do resto tá tudo bem? Pai, mãe, vó, avô, tio, tia, tá tudo tranquilinho por aí? Como que tá as coisas? Tudo jóia? Tudo na paz? E aí, gente? Qual personagem vocês acham que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar da Naimai, tá bom? Isso mesmo, hoje nós vamos falar da Naimai, dessa personagem que originou toda a peça, né? Todo o espetáculo. E então hoje nós vamos falar da Naimai. Talvez esse vídeo fique um pouco grande, tá, gente? Porque primeiro o tio quer contar pra vocês como surgiu a ideia da história Naimai, que é um processo bem bonito, assim. E depois o professor queria falar pra vocês, aí depois o professor vai falar pra vocês a história mesmo da Naimai, né? Mas primeiro o tio quer falar pra vocês como a história surgiu, tá bom? Então agora o tio vai contar pra vocês como surgiu a história da Naimai. Bom, gente, a história da Naimai foi um processo que o tio passou, assim, de vida, né? E que veio num momento muito importante, assim, essa ideia. O tio no carnaval, sempre no carnaval, o professor fica, os 4 dias do carnaval, o professor fica num lugar, numa fazenda, onde é um retiro de silêncio. O professor tem que ficar 4 dias lá sem falar nada, tem que ficar lá, você não pode falar nada, você tem que ficar em silêncio os 4 dias meditando, né? Você não pode falar com ninguém, ninguém pode falar com você, você não pode escrever nada, você não pode escrever nenhum papel, você não pode fazer nada, falar nada, você não pode se comunicar de nenhum jeito, né? E teve um dia que o professor estava meditando, assim, e era à noite, né? Que a gente tinha vários horários, assim, para meditar. Aí a gente fica com uma fogueirona assim no meio, a gente fica tudo em volta ali meditando, em silêncio, né? E aí eu tava lá meditando, acho que já era o 2º ou 3º dia já, não lembro agora. Isso já faz muito tempo, gente, isso já faz, sem brincadeira, acho que isso já faz quase uns 5 anos, eu acho, que tem essa história da Naimai. Aí, né, o professor tava lá, aí o professor sentou bonitinho pra meditar, ficou lá, fechou o olho, tudo. E o professor começou ali a meditar. E de repente, a mente do professor começou a ir muito longe, assim, na meditação, né? Que a meditação relaxa bastante a gente, deixa a gente bem relaxado, deixa a gente bem livre, assim, o corpo fica bem leve, né? Então seus pensamentos vão longe e tudo mais. E aí, de repente, o professor estava lá com os olhos fechados, meditando, quietinho. De repente, é como se eu tivesse aberto os olhos, né? Que eu abri e eu olhei assim pro lado. E quando eu olhei pro lado, gente, sem brincadeira, assim, o professor tava assim, tudo no pensamento aqui, né? Não que tava ali mesmo, né? O professor tá contando uma experiência ali de meditação, né? E aí, de repente, o professor tava com o olho fechado assim, aí o professor abriu, olhou de lado, tinha mas um monte de índios sentados, assim, um do lado do outro, assim, tudo assim, quietinho com a cabeça baixa. Tinha um sentadinho do lado do outro, mas um monte, assim, sentado nos troncos, sabe? Mas era enorme, assim, os troncos, e era um monte de indinho, tudo sentado, assim, tudo quietinho com a cabeça baixa. Aí eu olhei aquilo lá, assim, né? O professor olhou aquilo, estranhou, porque eu falei, nossa, por que eu tô vendo um monte de índio aqui na meditação, né? Aí, gente, de repente, eu tava, assim, olhando pra eles. De repente, um dos índios colocou a cabeça assim pra frente e olhou pra mim. Era uma menina, era uma indiazinha. E ela olhou pro tio assim e ela não falou nada, ela não precisou falar nada. De repente ela começou a se comunicar com o tio pelo pensamento, ela começou a falar comigo pelo pensamento. Aí eu olhei pra ela assim, ela olhou, aí de repente assim me deu uma alegria, né, deu um negócio. Aí ela começou a falar com o tio pelo pensamento. A gente não falava com a boca, né? A gente falava pelo pensamento. Aí ela olhou pra mim e falou assim, oi, eu sou a Naimai.
Ela falou o nome dela pro tio, né? O tio fala, até emociona, assim, porque foi muito bonito e o tio guardou muito, assim, na vida do tio, né? Essa história, porque o tio sempre quis montar, então é uma história muito bonita do jeito que aconteceu. Então, vira e mexe, emociona o tio quando o tio vai contar. Então, se você vê o tio aqui meio chorandinho, não é de tristeza não, viu? É de alegria. Então, aí ela olhou pra mim, aí ela falou, eu sou Naimai e tal. Aí eu falei, o que tá acontecendo, né, pelo pensamento? Ela falou assim, hoje é o meu ritual de iniciação. Ela falou pra mim, todos esses índios aqui que estão sentados do meu lado, eles estão em oração, em meditação, porque hoje é o dia que eu vou pra mata, que eu vou entrar na floresta. Aí ela começou a contar toda a história dela, né, pra mim. E eu não entendia por que ela estava contando aquilo pra mim, aquela coisa meio louca, né? Eu ouvindo em pensamento e ela falando comigo em pensamento e aí ela começou a contar a história dela. Ela falou, olha, eu sou Naimai, eu tenho 15 anos, eu nasci muda, numa aldeia. Quando eu nasci, a minha mãe morreu. Ela contou que no parto dela, a mãe dela morreu, que assim que a mãe dela morreu, o pai dela, o cacique, o pajé e as mulheres da tribo acolheram ela e começaram a cuidar dela. E quando o cacique percebeu que ela era muda, ele achou ela mais especial ainda, né? E ela começou a contar todo o que acontecia lá com ela e tal, como que foi tudo. E do nada ela virou pro tio e falou assim, conta minha história. Aí na hora o tio ficou meio chocado, né? Eu falei, mas como que eu vou contar a história, gente? O povo vai achar que eu sou louco, contar a história de um pensamento, de um momento de meditação do silêncio que pareceu uma índia. Como que eu vou explicar isso para as pessoas, né? E ela olhou bem no fundo do meu olho, assim, e ela falou, conta a minha história, conta essa história que eu tô te falando. Aí eu me senti no compromisso de contar essa história, né? Aí eu de repente comecei a ficar emocionado lá, comecei a chorar e tal, né? Porque foi uma visão assim muito bonita. E ela me contou toda a história dela, né? E aí o tio acordou, não tinha mais nada, né? O tio abriu os olhos, não tinha mais nada, não tinha mais índio, não tinha mais tronco, não tinha mais nada, né? E aí... Mas o tio ficou com aquilo na cabeça. Aí o tio ficou com aquilo na cabeça, aí eu fui escrever. Aí eu escrevi, aí eu propus pra Toque há muito tempo atrás, mas aí não deu pra gente montar lá na fundação, né? Aí o tio foi, continuou com o texto, continuou, insistindo pra gente fazer esse texto, insistindo, mesmo a gente não podendo fazer a peça, ainda o tio ia ensaiando com vocês lá, o tio já ia preparando, né? Porque eu tinha feito meio que um compromisso com ela, né? De contar a história dela, né? E era um momento que o tio tava procurando, assim, um caminho pro meu trabalho de teatro, né? Um caminho novo, assim, também, né? E... o tio tá com o negócio aqui no nariz, por isso que o tio tá meio fã, tá? Ó, que é pra respirar aqui, tá? E foi isso, né, gente? Então, ela me contou toda a história dela, toda a trajetória. Aí eu fui escrever, né, coloquei no papel toda o que ela me contou. Ela contou muita coisa, é uma história muito grande que não deu assim pro professor colocar tudo no espetáculo, né? Depois, quando a gente foi fazer o texto aí com a fundação, que deu tudo certo, a gente sentou para pegar o texto e a gente precisou mudar, assim, né? Diminuir o texto por causa do tempo e tudo mais, né, gente? Assim. Mas aí é isso, como foi que surgiu a história da Naimai, né? E agora eu vou contar pra vocês mesmo a história dela, viu? Essa aqui foi como surgiu a história e agora eu vou mostrar pra vocês como é a verdadeira história da Naimai. E olha quem veio falar o aqui pra gente. Fala, oi gente, eu sou a Meguinha, olha, eu tô aqui com meu tio. Ô gente, quem que é também que conta a história da... Quem é que é a personagem da Naimai da nossa peça? Quem é? A nossa personagem é a Jo que faz, né? Não é a Jo que faz a nossa personagem? Então, Jo, a história é bonita, né, Jo, da nossa personagem, né? Pera aí que ela quer aparecer mais, gente. Ela não contentou sair um pouquinho, não. Ah lá, filha, fala oi pra todo mundo, amor. Fala, oi, crianças da fundação, olha eu aqui, ó. Eu quero ver vocês ir no teatro. Aí ela tá tirando um gatinho, gente. Dá beijinho. Beijinho. Vamos ver dar beijinho? Tá bom, gente? Então a nossa personagem quem faz é a Jo, não é? A Josimara, que faz a nossa Naimai. Ai, tá com soninho. Vai lá, Naná, bebê, vai. Quer Naná? Vai derrubar as coisas do tio aqui. Vai, Naná, vai.
Então, e quem faz então a nossa Naimai muito bem, né? É a Jo, né, Jo? Saudade de você, viu, Jo? Ó, Jo, mandei o seu vídeo lá pra Paisane, você falando que gostou. Ela amou, ela adorou, ela falou que, nossa, ela vai dar um jeito de um dia vir aqui pra conhecer a gente, viu? E conhecer você. Então, conhecer todo mundo do espetáculo, saber mais que ela ficou encantada com todo mundo. E então a nossa personagem que faz é a Jo, né? E o quanto a Jo aí sofreu no começo também, né, Jo, para entender como era, porque a nossa Índia ela não é comum, né? E ela, o que ela ensinou pro tio foi assim que ela queria que eu contasse a história dela, mas generalizando todos os índios e todos os nativos do mundo inteiro, que não era uma história só de um índio brasileiro, no caso dela, mas que é a história de todos os índios, né? Que pra, assim, como se fosse para contar, pra gente cuidar de todos os índios de todos os países, né? Do nosso país, de qualquer outro, né? Tá certo, gente? Acho que o tio falou demais aqui. E agora então eu vou contar pra vocês a nossa história, a história da Naimai, que quem faz a nossa personagem é a Jo.